uma experiência mais imersiva, recomendo que utilize fones de ouvido. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Já faz um tempo, desde a criação do podcast, que eu não compartilho muita coisa aqui. Espero que dessa vez seja de forma permanente, que a gente possa aí trocar muito conteúdo e experiências incríveis, trazer convidados, que venham muitas coisas bacanas pela frente. Estamos nos aproximando aí do solstício de inverno aqui no hemisfério sul. E para quem celebra aí as passagens das estações do ano, quem celebra a roda celta e, claro, a roda sul, amanhã, precisamente, não é nada mais, nada menos que o dia de Sabá de Uli. É dia de Uli, minha gente. E para quem ainda é um pouco perdido nesse assunto, não sabe o que é roda do ano e muito menos o que é Sabá e quem é Yuli, bem, fica aqui comigo que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bora? Então, se você chegou aqui meio que de paraquedas ou num tombo encontrou esse podcast aqui especial de Yuli, eu vou introduzir um pouquinho sobre o que é a roda do ano, que claro, teremos aí depois um momento específico para falar sobre ela, sobre a história, entender mais a fundo como ela funciona. Mas é basicamente a forma como os povos antigos da região europeia, principalmente os celtas, utilizavam para poder medir a passagem do tempo. Naquele tempo eles não tinham o calendário que a gente tem hoje, o calendário gregoriano, mas sim observavam a passagem do tempo através dos fenômenos naturais, da interação do Sol com a Lua, com a Terra, e dependiam disso por causa da agricultura, os melhores dias, épocas para colheita, para produção. No caso de Uli, por exemplo, a terra ficava mais infértil porque o inverno chegava e trazia a neve. Tinha toda assim uma passagem da natureza e que eles acompanhavam através disso. Obviamente que a roda do ano que nós temos hoje é mais moderna, foi produzida aí principalmente pelo pessoal da Wicca, que é celebrado também principalmente pelo pessoal da Wicca, mas que não deixa de ser celebrada aí para quem curte celebrar a passagem das estações do ano, quem pratica bruxaria natural, entre outros. Acho que já deu para entender um pouquinho como que funciona a roda do ano e essas celebrações. E agora vamos falar então sobre o nosso querido Yuli, que chega amanhã. Ele é mais conhecido como Sabá de Uli. É a celebração do solstício de inverno, que ocorre entre os dias 21 e 23 de junho. É quando ocorre a noite mais longa do ano e o período em que os povos antigos, principalmente os celtas, costumavam fazer rituais enviando suas intenções para que a luz vencesse a batalha contra a escuridão do inverno. Por isso também, Yuli é conhecido como o Festival das Luzes. Mas vamos lá. O que seria um sabá? É muito conceito aqui para a gente assimilar, mas quando a gente começa a vivenciar e ritualizar tudo isso, fica muito mais fácil de integrar todas as informações e entender como que esses povos se sentiam, qual é a energia que temos hoje, que compartilhamos hoje ao celebrar como eles celebravam. Então, os sabás são rituais que celebram essas passagens do ano conforme os movimentos da Terra e dos astros. Como eu já contei para vocês lá no início, que é de acordo com a observação da Terra, com a interação entre a Terra, Sol, Lua, né, de acordo com o que cada momento representava para esses povos, né, que viviam de acordo com a natureza, em perfeita harmonia, não é mesmo? Então, uns exemplos que eu tenho aqui que vocês devem
comparar um pouquinho, vão sentir aí um pouquinho a semelhança. Mas nós temos Natal, Páscoa, Halloween. Essas épocas dizem alguma coisa para vocês? Interessantemente, elas são também bem nessas passagens do ano e, claro, são celebrações cristãs, mas que tem muita, mas muita inspiração nas celebrações antigas, pagãs, né? Até mesmo o Natal, por exemplo, que é quando é celebrado Yule lá no hemisfério norte, tem os mesmos símbolos, a história é muito semelhante, as mesmas cores. Enfim, são muitas semelhanças e vocês podem por si mesmos fazerem as comparações entre os sabás e essas celebrações que a gente tem hoje na era moderna. Então, era assim que os povos europeus, especialmente os celtas, observavam a passagem do tempo e se preparavam para cada estação, já que dependiam diretamente da influência da natureza para a agricultura e sobrevivência. E por que esses povos eram chamados de pagãos? Porque, claro, eles cultuavam mais de um deus, que é como hoje os cristãos veem isso. Na verdade, desde sempre viram isso. Então, se você cultua mais de um deus, mais de uma divindade, você é considerado um pagão. Esses povos antigos, e muito antigos mesmo, até antes mesmo dos celtas, já consideravam a Terra não como um planeta, como a gente vê hoje a nossa morada, mas eles viam como a deusa mãe, a grande mãe. A Terra era vista como uma deusa que provia todo o alimento, toda a vida que existia, e todos somos filhos dela. Dela viemos e para ela vamos retornar. Enquanto também o Sol era considerado um deus, né, e que interagia diretamente com a deusa, tanto de forma a se relacionar com ela, que é o relacionamento que o Sol tem com a Terra. Ele a fertiliza, ajuda a manter a vida que existe nela, não só dessa forma, mas também como gerido por ela. Então, Yule conta a história de um renascimento, de quando a deusa está se preparando para dar à luz à criança, ao Deus Sol, que vai nascer e transbordar aí quando chegar a primavera. Então, Yule é esse momento de preparação, onde a deusa se recolhe e significa para todos nós uma certa introspecção, mas ao mesmo tempo um momento de fé, de esperança, e eu vou contar aqui por quê. A deusa se recolhe para dar luz em breve ao Deus que está sendo gestado ali, que vai nascer e brilhar, trazer toda a luz na primavera. Quando ela se recolhe, ela leva consigo seu poder de fertilidade e abundância. Então, temendo que a deusa não retornasse desse sono, com as noites ficassem maiores, mais frias, as colheitas ficassem mais escassas por causa disso, a terra não produzisse mais e começasse aí a falta dos alimentos, dos animais, os povos celtas acendiam fogueiras, tochas e velas e ritualizavam, enviando suas intenções para que a luz vencesse a batalha contra a escuridão que estava chegando junto com o inverno. Então é muito bonito esse significado, né? Tudo que essa história traz e que faz todo sentido pra gente numa época como essa, não é mesmo? Então aqui no hemisfério sul, o Yule é celebrado bem na época das fogueiras de São João. Então não seria também por mera coincidência, né? O momento que a gente acende as fogueiras, intenciona para trazer mais luz e, claro, para ficarmos mais aquecidos, mais protegidos. O Yule traz um clima de recolhimento e introspecção e a mensagem de esperança com a fé de que melhores dias estão por vir. Logo depois do inverno vem a primavera, vem a luz. Então, como se preparar para ritualizar em Yule? Se você está começando agora, o mais importante é que ritualizar é celebrar, é estar presente e conectado de corpo e alma. Então, independe de materiais, o que você tiver com você, que tiver significado,
que vai fazer parte desse ritual, dessa presença que você vai criar, vai intencionar, vibrar para celebrar essa passagem do ano, é o que importa e que vai trazer aí os melhores resultados para você. Lembre-se que tudo é intenção. Então, os sabás ainda são celebrados e vêm ganhando cada vez mais força e adeptos no mundo todo, praticantes de bruxaria natural, Wicca e paganismo. Então, lembre-se que não é necessário um altar ou mesas gigantes e exagerados, mas sim suas melhores intenções e vibrações. Separe um momento especial para meditar, pensar no que já passou até agora, se libertar do que não serve mais e se preparar para uma nova jornada. Anote suas intenções para esse novo ciclo que chega com Yuli. Anote suas intenções. Se desejar, queime no fogo. Se você tiver um caldeirão, queime dentro do caldeirão, sempre com muito cuidado. Ou descarte de uma maneira que você se sinta mais confortável. Mas é muito interessante utilizar o fogo, porque ele traz a luz, o calor, o poder do fogo é de ação. Então, todas as intenções que você colocar ali, que você queira realizar a partir desse momento, aproveitando que ainda estamos em lua nova, que é um momento ideal para poder intencionar, né? Trazer a intenção, trazer presença e fazer esse ritual. As cores que representam Yuli: o verde, que é a esperança, a fertilidade; vermelho, que é fogo, sangue, transformação; dourado, sol, prosperidade, abundância; e o branco, que traz a calma, a cor da neve, né, que vem aí do hemisfério norte, então é natural que venha junto aí com um pouco da cultura deles, não é mesmo? Então isso são principalmente as cores que a gente vê aí no final do ano, em comemorações de final de ano, vocês sabem, comentamos isso lá no início. E bem, os símbolos de Yuli. É muito comum as pessoas enfeitarem suas casas, né? E se você tiver um altar, for preparar um ritual, pode utilizar desses símbolos para compor aí o seu altar, para compor a sua celebração. São os pinheiros, né? Então pode ser folhinha de pinheiro ou até mesmo algo simbólico do pinheiro, pinhas, tochas, flocos de neve, estrelas, troncos de árvores, frutas vermelhas, velas. Claro, nós não vamos trazer aqui, gente, né, troncos de árvores e tochas, enfim, mas algo que simbolize isso, principalmente aí o elemento fogo, que é muito presente nessa celebração. Cozinha mágica, ai, é muito gostosa essa parte. Tem muita gente, principalmente quem segue com todos os detalhes aí, que gosta de fazer, de preparar os biscoitos de gengibre, o bolo tronco de Yuli, tomar um vinho, trazer uns acompanhamentos como nozes e castanhas. Então, assim, é uma delícia essa parte da cozinha, não é mesmo? E tem muitas outras opções, vocês podem achar aí na internet, no nosso canal lá no Instagram, né? E no Pinterest, @amísticalua no Instagram, como vocês veem aqui no podcast. E claro, não sei vocês, mas eu, como uma boa amante de música e de cânticos, já tenho a minha playlist aqui no Spotify. Vou trazer, claro, essa ideia para vocês, se vocês quiserem acompanhar com música, com cânticos. Tem algumas músicas de Yuli aqui, mas também tem várias outras para ritualizar. Vocês podem achar aqui na minha playlist Wicca, Bruxaria Natural e Paganismo. Espero que gostem. Vou deixar o link na descrição do episódio. E bem, acho que falei bastante por hoje. Trouxe aí um principal resumo, mesmo para vocês entenderem como funciona e se prepararem para ritualizar. E vamos nos acompanhando. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Insta, vou postar um pouco do que eu faço, compartilhar essas celebrações para a gente se conectar, para estarmos presentes e juntos aí. Afinal, é esse o nosso propósito como um círculo mágico aqui, não é mesmo?
Espero vê-los em breve. Até a próxima. Um abraço.